Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Está se aproximando uma das datas mais lindas que eu considero. É a data do meu aniversário. Eu, Hélio Bisso, nasci no dia 19 de abril de 1955. E neste dia 19 de abril de 2023, estarei comemorando 67 anos de vida na Terra. Eu sou um pouco privilegiado, porque no dia 19 de abril também comemora-se o dia da árvore, o dia do índio e o aniversário de um dos maiores cantores que o Brasil já conheceu, Roberto Carlos Braga. Olha que privilégio! 19 de abril, data do meu aniversário. Que Deus me conceda, pelo menos, mais uns 50 anos de vida. A minha missão na Terra, segundo meu mentor espiritual Pedro diz, está só começando. Pai nosso que estais no céu, santificado sejas o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja com a graça de Deus. Continuando a história de Francisco, o tema chama-se A Túnica do Evangelho. Eis o que quero, é isso que procuro, é isso que eu desejo fazer do fundo do coração. Francisco. 3 anos se passaram desde o marcante dia em que Francisco se desvinculara da vida familiar para realizar a sua vocação. Nesse período, suas atividades se mesclavam entre orações diárias, assistência aos pobres e doentes, além dos serviços de pedreiro de igrejas em ruínas. Não obstante as atividades ininterruptas, Francisco andava inquieto. Parecia que ainda lhe faltava alguma coisa, mas ele não sabia ao certo o que era. Certo dia, porém, participando da missa na capela de Santa Maria dos Anjos, conhecido como Porciúncula, o sacerdote leu um trecho do Evangelho, no qual Jesus envia os discípulos a pregar o reino de Deus. Não leveis ouro e nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador tem direito a seu alimento.
E esta leitura toca forte o coração de Francisco. Ao término da missa, ele procura o sacerdote para saber se havia interpretado corretamente as recomendações de Jesus. E ao receber o sinal positivo, seu coração exclama de alegria, como se tivesse encontrado o maior tesouro de sua vida. Eis o que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que desejo fazer do fundo do coração. Sem delongas, Francisco começa a colocar em prática o que acabara de ouvir no Evangelho. Desata as sandálias dos pés, abandona o cajado, satisfaz-se com uma só túnica, substituindo o cinto por um cordão. A coerência com o Evangelho passou a ser um traço marcante de sua espiritualidade. E dessa maneira, sua vida passou a partir daquele momento, naturalmente a chamar a atenção daqueles que pregavam o Evangelho. Viviam de uma forma contrária ao que o ensinavam, a começar pela igreja de então, o que se estende aos cristãos de ontem, de hoje, dentre os quais eu me incluo também. Não adianta somente a pregação, meus irmãos. É necessário a exemplificação, como fez Francisco. O pobrezinho passou a ser admirado no mundo todo, porque foi capaz de ser verdadeiro com a fé que abraçou. Não exatamente porque se tornou um homem perfeito, mas porque ele, Francisco, se empenhou fortemente em alinhar suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos com o sistema de vida proposto por Jesus. Muitas vezes conseguiu, outras vezes não. Mas sempre ele, Francisco, teve a humildade suficiente para reconhecer suas imperfeições e determinação para corrigi-las, afastando-se da hipocrisia religiosa, que se preocupa mais com o rótulo e não com o conteúdo, mais com as aparências do que com as essências. Para Tomás de Celano, que foi o seu primeiro biógrafo, Francisco não fora um ouvinte surdo do Evangelho, mas confiando o que ouvira a sua louvável memória, cuidava de cumprir tudo à letra, diligentemente. É provável que o leitor esteja se indagando, como eu me indaguei também muitas vezes, para seguir o Evangelho como Francisco fez, nos despojar de todos os bens materiais, largar a família,
vestir uma túnica, andar descalço e sair pelo mundo ajudando quem sofre. Será que seríamos capazes nos dias atuais de tomarmos tais resoluções? A não ser que a nossa vontade seja ingressar no monastério, a resposta acima é não. Absolutamente não. Jesus afirmou que a condição principal para segui-lo é negar-se a si mesmo. Isto é, negar o nosso ego. Esse ego que nos faz viver como se cada um de nós fôssemos a única pessoa existente no mundo, ou a pessoa mais importante dele, com direitos ilimitados, a que todos devem atender com exclusividade. Quando será, meus irmãos, que nos esforçaremos para nos livrarmos do materialismo, do egoísmo, da vontade ferrenha de sermos sempre o primeiro em qualquer situação? Aí se encontra, meus amados irmãos, o nosso grande trabalho espiritual, o qual Francisco se tornou um exemplo a ser seguido. Um trabalho que está longe de se esgotar em ações beneméritas exteriores. Todas, sem dúvidas, dignas de louvor, mas que deve, sobretudo, penetrar o mundo dos nossos sentimentos, cuidando para que o egoísmo não continue sendo o centro de comando das nossas ações. Esse trabalho interior talvez seja mais sacrificante do que vestir uma túnica franciscana, mais difícil do que se vestir como pobre, é desvestir o ego rico de orgulho que todos nós possuímos. Vejamos alguns exemplos citados cotidianos por Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Encontramos, se não um leproso como Francisco, um pobre que sabemos que nos pedirá algo. O nosso homem velho nos empurra a mudar de calçada, mas fazemos o contrário. Fazemos-nos violência e vamos ao encontro dele, presenteando-lhe, quem sabe, somente com um sorriso e uma saudação, caso não possamos dar a ele mais nada. Quantos de nós ainda, meus irmãos, quando alguém nos estende a mão, procuramos imediatamente na nossa carteira a nota mais baixa que possuímos? E se tivermos somente notas graúdas, muitas vezes argumentamos
eu não tenho nenhum trocadinho para te dar. Fomos contestados de uma ideia. E isso nos fere a sensibilidade. Gostaríamos de responder com força, mas nos calamos e esperamos assim. E assim rompemos o nosso eu. Acreditamos termos sido tratados de um modo inadequado em relação aos nossos méritos. Gostaríamos de mostrá-lo a todos, fechando-nos num silêncio cheio de tácita reprovação. Mas dizemos não, quebramos o silêncio, sorríamos e reabrimos um diálogo. Negamos a nós mesmos e salvamos a caridade. E assim por diante, meus irmãos. Essa era a penitência que Francisco insistentemente recomendava a todos, que nada mais é do que negar o nosso egoísmo, abrindo espaços para a benevolência, a caridade e o perdão. Para o poverelo, penitência tinha sentido de conversão, mudança de vida, a qual se dá passo a passo, dia após dia, sempre dependente da consciência das nossas imperfeições, dos nossos esforços constantes para abrandá-las, até o dia em que possam ser superadas. Jesus de Nazaré compreendia e compreende bem as fragilidades humanas. Por isso que ele sempre foi amoroso com as pessoas que reconheciam os seus erros. No entanto, ele foi duríssimo com os hipócritas que se apresentavam orgulhosos como cumpridores das leis religiosas, mas por dentro estavam cheios de iniquidades. Por causa de sua coerência com o Evangelho, por nunca ter se colocado acima da sua condição humana, jamais tendo aspirado a qualquer destaque de santidade, opondo-se veemente a isso, quando lhe atribuíam tal condição, Francisco se tornou um santo popular muito querido. Mas sua vida, ela não deixa de cutucar o nosso egoísmo. Não foi nada fácil para ele negar-se a si mesmo, como não será para cada um de nós. Nem é um trabalho que se faz de um dia para o outro. Porém, meus irmãos, cada vez que o amor falar mais forte, especialmente diante do seu ego, cada um de nós estará vestindo a túnica do Evangelho e os frutos serão de alegria e de paz. Logo, logo estaremos nos reencontrando. Que assim seja. Graças a Deus.